A graça e a paz de Jesus. Quem fala é seu amigo pastor Leandro Rodrigues, aqui no canal da MAC, esse domingo de manhã, domingo, dia do Senhor. Espero que você tenha um domingo abençoado. E hoje nós iremos iniciar a nossa série expositiva, estudando as 7 cartas às igrejas da Ásia, localizada logo no início ali do Apocalipse. São 7 igrejas, e nós vamos estudar todas elas expositivamente, além de fazermos, antes de entrarmos nas igrejas, propriamente dito, iremos fazer um apanhado introdutório da cultura, da cidade histórica, a historicidade sobre a perseguição. Vamos dar aqui um passeio na história da igreja e o que levou João para a ilha vulcânica do Mar Egeu, a ilha de Patmos, tá? Então nós iremos, no nosso primeiro encontro hoje, estudarmos o fundo histórico, a introdução a essas 7 igrejas, e falaremos também da primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, tá? E aí depois nós vamos seguindo, falando propriamente dito das igrejas, tá? Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Laodiceia, Sardes, Filadélfia. Nós iremos falar dessas 7 igrejas, tá? Então, eu gostaria de fazer a leitura com vocês, me acompanhando aí, no livro da Revelação, o livro do Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9. Livro da Revelação, livro do Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro e envia-as às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais tinha um semelhante ao filho de um homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram branco como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando eu vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho a chave da morte, do inferno. Escreve essas coisas que tem visto e as que hão de acontecer depois destas coisas. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, na destra, e o dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, vamos fazer uma análise introdutória, estudando a questão histórica, estudando essa característica da visão que João tem do nosso Cristo na sua forma plena, na sua divindade totalizada, e vamos analisar a lição que o Senhor dá para a gente nessa apresentação que ele faz com João. Então, a priori, nós precisamos meditar na questão do fundo histórico, tá? O livro de Apocalipse, ele é dado para João em um cenário de intensa perseguição. O que você tem nesse período é uma intensa perseguição iniciada pelo imperador Nero, no ano 64 aproximadamente. Nero assume
o trono romano no ano 54, e após a Nero assumir o trono no ano 54, os judeus, os cristãos, já começam a sentir rumores de perseguição. Vocês sabem que antes da perseguição pelo viés do chicote romano, o que você tinha dentro de Israel era uma perseguição pelos judeus zelosos, tá? Os partidos religiosos de Israel era que perseguiam os cristãos, aqueles que eram conhecidos pelos do caminho. O cristianismo, no seu início, era tido como uma seita, era tido como uma contradição à igreja judaizante da época. Haja vista porque Paulo, o apóstolo dos gentios, vem contrariando totalmente a expectativa, o ensino judaico cristão daquela época. O ensino judaico cristão daquela época era que você tinha que, além de aceitar a Cristo como Salvador, você deveria ter umas práticas judaizantes para agregar a sua salvação. Então, por exemplo, você teria que aceitar a Cristo e também guardar o sábado. Você teria que aceitar a Cristo e também não comer carne, por exemplo, de animais quadrúpedes ou até mesmo de porco. Você teria que circuncidar, você teria que visitar as sinagogas. E o Evangelho de Cristo não é o Evangelho mais alguma coisa. Você é salvo pela graça. Você não é salvo pelo que você faz, pelas suas obras, né? Então, Paulo já vem nessa contradição com o sistema judaizante. Obviamente, inspirado em Jesus, que também já tinha vindo antes, contradizendo todo o sistema dos partidos religiosos de Israel, a saber, os fariseus, os saduceus, os escribas, tá certo? Os zelotes. Então, a perseguição, a princípio, vai se dar por esses partidos religiosos. Que partidos são esses? Fariseus, saduceus. Mas agora, no Apocalipse, no início de Apocalipse, esse perseguidor muda. Não é mais os judeus zelosos que estão perseguindo a igreja. Quem está perseguindo a igreja agora, nós vamos estudar isso aqui para frente, são, na verdade, os imperadores. O Império Romano. Roma, com todo o seu amparato de poder, toda a sua autoridade religiosa e também cultural, e também uma autoridade abusiva, né, controlando desde a mendigaria, desde da arte de pedir esmola ou de dar esmola, até os mais altos cargos dentro dos clérigos romanos. Então, Roma, controlando como império que era, controlando o seu sistema de vassalagem, as suas províncias, as suas colônias, né, agora vai perseguir as suas colônias que não vão coadunar com os ideais do imperador. Então, você vai ter Nero acedendo ao trono no ano 54, e você já tem os rumores de perseguição, mas as perseguições começam a ser claras mesmo no ano 64, ou seja, 10 anos após, quando Nero incendeia Roma. Roma era composta por 14 bairros, e Nero incendeia 14 desses 10 bairros, na verdade, 10 desses 14 bairros, e ele incendeia, acabando totalmente com 10 desses 14 bairros, restando apenas 4 bairros. Esses 4 bairros que restam são bairros densamente povoados por judeus, o que vai dar a Nero um álibi, vai dar a Nero uma brecha para culpar os cristãos daquele incêndio. Então, deixa eu acalmar. O que Nero está fazendo é o seguinte: ele está tacando fogo na própria cidade de Roma, cidade a qual ele construiu. A cidade de Roma amanhece ao fogo, incendiada. Enquanto a cidade está pegando fogo, Nero sobe para o alto da torre de Messena, pega a sua lira e começa a tocar. Eu concordo com o Hernando Dias Lopes, que diz que Nero era megalomaníaco. Na verdade, Nero era doente. Nero, depois de Calígula, na verdade, vai ser um dos imperadores mais loucos, né? Nero tinha uma sede pelo poder.
Nero, isso era prática dos imperadores romanos, né? Desde Herodes, lá o Grande, que mandou assassinar toda a sua família para não perder o seu poder, e Nero também não vai ficar para trás. Nero é capaz de assassinar a sua própria mãe, os seus próprios filhos, e Nero agora manda atacar fogo em Roma. Na verdade, ele incendeia Roma, e desses 14 bairros que tinha, 10 ficaram totalmente acabados, e 4 bairros ficaram intactos, propositalmente. Isso deu a Nero esse álibi que eu falei para vocês, de colocar culpa nos judeus, nos cristãos. Por quê? Aqueles 4 bairros eram densamente povoados por cristão. Então Nero coloca a culpa. Você imagina os cidadãos romanos acordando e vendo a sua cidade queimada, e Nero fala: quem colocou fogo foram os cristãos. Eles que colocaram fogo para contrapor o Império Romano. E dali você começa a ter uma série de perseguições terríveis, né? O imperador, na verdade, coloca essa culpa nos cristãos, e dali você vai ter cristão crucificado. Diz a história que faltou madeira para crucificar tantos crentes naquela época. Os cristãos eram amarrados nas madeiras, eles eram amarrados nas cruzes e eram colocados de cabeça para baixo, outros no seu estado normal, mas incendiados na própria cruz. Diz o historiador Eusébio de Cesareia que faltou madeira naquela época para queimar os cristãos na cruz. Então, depois de Nero, no ano 70, depois de 64, 6 anos depois, você vai chegar no ano 70, e é sabido dos senhores que no ano 70 é um ano de muita tristeza para os judeus, porque o ano 70, o general Tito Vespasiano, vai entrar em Jerusalém com as suas tropas e vai destruir a cidade de Jerusalém, vai destruir o templo de Jerusalém, vai destruir os muros de Jerusalém, previsto pelo Senhor em Mateus 24, quando ele fala: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Tem gente que acha que estava falando do arrebatamento, mas estava falando dessa invasão a Jerusalém, que seria destruída pelo Tito Vespasiano. E ele vai entrar com a sua tropa, vai destruir Jerusalém, e naquele dia também milhares de cristãos vão morrer, né? Muitos cristãos vão morrer naquele dia. Tá certo? E aí, depois do ano 70, você tem, no mesmo ano 70, você tem a inauguração do Coliseu, e o Coliseu, um grande monumento romano, né, está lá até hoje na Itália, e você vai ter, dentro desse período, também um grande massacre de cristão sendo colocado como espetáculos no Coliseu romano, jogado para leões na arena, leões esfaimados da Líbia, enrolado com pele de animais, e quando os leões eram soltos, comia os cristãos ali na arena. Outros eram colocados para ser despedaçado os seus pedaços dentro da arena, e vai dizer a história que nesse período de inauguração do Coliseu, o imperador Tito Vespasiano deu, na verdade, 100 dias de festa, e nesses 100 dias de festa, milhares de cristãos morreram também, tá certo? Acredita que 10 mil judeus e cristãos foram mortos nessa época. Depois você vai ter um período, o período do ano 86, ou seja, 16 anos após, que vai entrar o maior e mais temível imperador desse período, que é chamado de Domiciano. Esse imperador, substituindo Tito Vespasiano, vai ser aquele imperador que vai ser chamado de segundo Nero. Na verdade, ele vai ser o primeiro imperador a aclamar para si o título de Deus, né? Ele vai querer ser chamado de Deus, ele vai colocar o seu nome na moeda romana, na esfinge romana, ele vai colocar a sua esfinge ali e vai colocar no seu nome na moeda: Domiciano seja louvado. Ele vai requerer adoração para si, tá? E como resultado disso, milhares de cristãos também vão morrer, porque vão se recusar a adorar Tito Vespasiano, na verdade, Domiciano, como Deus. E Domiciano vai ser duramente combatido pelos cristãos na época, cristãos fiéis, piedosos, que vão se negar, olha só o que eu falei, vão se negar a adorar Domiciano, vão se negar a prestar culto a Domiciano. Estou falando aí do ano 86 já, ou seja, eu comecei com o ano 64 com Nero e já estou no ano 86. E nesse período, Domiciano então começa uma densa perseguição,
e vai durar 10 anos de densa perseguição, até que no ano 96 ele começa a colocar mais severidade na sua perseguição, até que ele chega na ilha, na verdade na cidade chamada Éfeso, e ele encontra ali um homem chamado João, era pastor de Éfeso, último dos apóstolos. Nessa altura, todos os apóstolos já tinham morrido pelo viés do martírio, tá certo? Pedro de cabeça para baixo, Paulo no ano 64, junto com Pedro, decapitado por Nero. Ele fala isso lá na segunda carta a Timóteo: quanto a mim, meu tempo já está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Diz a história, então, que Nero mandou decapitar Paulo, botou Pedro também de cabeça para baixo. Você tem gente do colégio apostólico que teve a sua pele arrancada, outros foram arrastados pela cidade. Nessa altura, todo o colégio apostólico já está morto. Simão Pedro, Simão Zelote, Tadeu, Iscariote, Mateus, André, Bartolomeu, Tomé, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, Filipe. Todos já estão mortos, somente João está vivo, já está um senhor, já está um ancião, e ele é colocado por Domiciano, ele é colocado dentro de uma pira, dentro de uma bacia de óleo quente, jogado ali dentro para ser morto, e quando ele está sendo queimado pelo aquele óleo, o imperador ainda quer fazer algo mais para punir João. Ele manda tirar João de dentro do óleo quente e diz, ele vai se curar na ilha prisional, ou seja, na ilha do Mar Egeu, a ilha vulcânica de Pátimo. Então João sai de dentro daquela pira de óleo quente, diz Eusébio, que ele é tirado dali e é colocado dentro de uma ilha prisional. Pátmos era uma ilha prisional. É bom salientar que já passaram 60 anos aproximadamente, que os discípulos tinham visto nosso Senhor glorificado, tomado o café da comunhão com ele, visto ele ser assunto aos céus, ou seja, 60 anos já se passaram aproximadamente que Jesus partiu para a glória. E apenas 60 anos depois, todos os discípulos já estão mortos, exceto João. E João, então, é levado para a ilha vulcânica de Pátmos, tá certo? Uma ilha prisional. Vai dizer o Steven Linson que essa ilha, você tinha 2 tipos de prisões nela. Você tinha a prisão política e você tinha a prisão religiosa. Os prisioneiros políticos poderiam andar pela cidade, andar pela ilha. Os prisioneiros religiosos, eles eram amarrados com corrente, amarrados em outros prisioneiros, e eram impedidos de andar na ilha. Era uma ilha vulcânica, tipo uma espécie do que nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro, o Ilha Grande, presídio Ilha Grande, onde você tinha uma ilha e você tinha ali os prisioneiros. Então, para fugir de Pátmos era quase impossível, tá? Então, era uma ilha prisional, onde os prisioneiros trabalhavam até a morte. Quando Domiciano colocou João ali, a ideia de Domiciano era a seguinte: ele vai morrer lá. Ele foi colocado numa caldeira de óleo quente antes. Ele vai falecer lá. Mas é interessante, queridos, como é que João se comunica com a igreja. E detalhe, preste atenção no seguinte: a primeira igreja que João se comunica é a igreja de Éfeso, ou seja, a igreja que ele era pastor quando foi jogado na caldeira de óleo quente. Ou seja, e olha como João ele se comunica. Ou seja, João está dizendo: gente, eu estou vivo. Observa como ele diz: eu, João, versículo 9, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição. João está dizendo: gente, eu estou vivo. Quem está escrevendo para você não é um escriba. Quem está escrevendo para você não é um amanuense. Quem está escrevendo para você sou eu, João. Tá certo? Então ele está na ilha de Pátmos. Ele é um prisioneiro religioso. Ele não pode andar pela ilha, ele tem só que trabalhar, mas ele fornece alguns dados para a gente. Olha o que ele diz para a gente. Primeiro ele fala, versículo de número 11. Ele diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Você lembra que Paulo, ele também tinha sido levado ao terceiro céu, não é isso? Está lá em 2 Coríntios capítulo 12. E ele fala: conheci um homem que no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Ou seja, Paulo não sabe dimensionar em qual estado ele foi ao terceiro céu.
Se ele foi em espírito, se ele foi no corpo, ele não sabe. Mas João não. João diz para a gente: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. O que João está dizendo? O meu corpo ficou na terra. Eu não morri, mas o meu espírito saiu do meu corpo e ele me levou a conhecer coisas inefáveis. Ele me levou ao terceiro céu. Então, a primeira lição que nós temos é que João fornece para a gente o seu estado. Ele estava em espírito. Aí depois ele fornece outra coisa para a gente. Ele fala o seguinte, ele diz assim, no dia do Senhor. Então ele está dizendo que foi no domingo. Um domingo ele viu o Senhor em espírito. O seu corpo ficou na terra, mas o seu espírito foi levado ao céu. Outra coisa, ele diz para a gente que o Senhor dá uma ordem para ele. João, escreve num livro e envia às 7 igrejas da Ásia. Diferentemente de Paulo, senhores, Paulo foi ao terceiro céu, o Senhor coloca nele um espinho na carne e ele é impedido de passar a visão. Ele não pode passar a visão. Observa que o Senhor, para João, diz o seguinte: João, eu quero que você fale às 7 igrejas da Ásia o que você vai ouvir aqui agora. Por quê, senhores? O cenário é de perseguição. O cenário é de intensa perseguição. Nós falamos aqui, crentes morreram na inauguração do Coliseu. Cristãos eram lançados do Monte Pargos, lá em Pérgamo. Cristãos eram lançados na fornalha para morrer. Eram mortos vivos na cruz e queimados vivos numa cruz. Então, esse cenário é um cenário de perseguição. E o que mais motiva um cristão a não ser saber que o seu corpo vai descer à tumba, mas o seu espírito vai ser recebido por Deus? O que mais motiva um cristão a não ser saber que por mais que ele morra, a morte não é o fim, é só o começo de uma nova vida com o Senhor? Glória a Deus. Então, o Apocalipse ele é escrito para encorajar os cristãos daquela época e de todas as épocas, quando estiverem sofrendo perseguição, quando estiverem passando por um momento de dor, momento de aflição, que esse estado de sofrimento não é eterno. A maior motivação que o Senhor deu à igreja primitiva não era dizendo para eles: olha, vai passar, amanhã você vai ser exaltado, você vai ter um carro, você vai ter uma casa. Não, o Senhor dizia para eles: espera só mais um pouquinho. Um dia, as lágrimas dos seus olhos serão enxugadas. Um dia, você vai morar com Cristo no céu. Um dia, você vai ser convidado às bodas do Cordeiro. Um dia, você vai ver o Senhor face a face. Então, João é convidado a escrever tudo que está aqui no Apocalipse para motivar a igreja. Aleluia. Motivar a igreja a não largar a mão do arado, a não ceder os caprichos do imperador, a não adorar a divindade chamada Domiciano. Foram convidados. E como que foram convidados? Com a mensagem de autoajuda? Não, senhores. Como foram convidados? Lendo um livro de autoajuda? Não, senhores. Mas tendo a revelação do Apocalipse, a revelação escatológica, uma revelação do futuro. Se a igreja quiser um ânimo, ela não precisa abrir um livro de autoajuda. Basta ela abrir o livro do Apocalipse. É o melhor ânimo que a igreja pode ter. Então, olha só, João escreve, as 7 igrejas fala da plenitude, ou seja, essas 7 igrejas representam as igrejas em todas as épocas da história. Há quem diga que essas 7 igrejas apontem para cada dispensação, apontem para cada dispensação da igreja. Tem uma visão errada de uma dispensação, que a gente discorda disso. Essa igreja, essas 7 igrejas não apontam para cada era da igreja. Tem gente que pensa o seguinte, que Éfeso representa a igreja apostólica, Laodiceia representa a igreja do dia de hoje, a igreja morna. Não, querido. Essas 7 igrejas apontam para todas as eras. Ou seja, em todas as eras da igreja você vai ter igrejas como Pérgamo, como Tiatira, como Esmirna, como Laodiceia. Ou seja, você vai ter cristão com essas características. Tá certo? Vamos então aqui entender uma coisa. Quando Deus fala, escreve as 7 igrejas da Ásia, Ele está dizendo o seguinte, Ele está falando o seguinte: gente, vocês precisam entender que eu me comunico com a minha igreja. Então essa visão que eu sou crente e só no meu coração, que eu não preciso fazer parte de uma igreja, isso é refutado aqui.
ele manda a carta para 7 igrejas. Se a igreja de Cristo fosse no meu coração somente, ele não precisava direcionar a carta para 7 igrejas localizadas, para 7 igrejas na Ásia. Tá certo? Se a igreja não fosse constituída por reunião dos irmãos, você não teria um convite à Santa Ceia dizendo esperais um pelos outros. Então essa ideia, esse movimento do desigrejado é um movimento que não glorifica a Deus. Tá certo? Então a primeira coisa que você tem aqui é essa, tá? Depois você tem uma descrição do noivo. Após descrever as 2 figuras da igreja, João descreve o fulgor e a beleza de Cristo. Olha o que ele diz. Primeiro, as vestes talares, descreve Cristo como sacerdote, que essa visão não pode ser interpretada literalmente, é carregada em cima, analisamos as partes. Então vamos lá. A primeira, a veste talares, que descreve Cristo como sacerdote. Segundo, sua cabeça e cabelos brancos, representa a sua divindade, santidade, é um símbolo de honra e sabedoria. Terceiro, os seus olhos como chama de fogo, remete à sua onisciência, ou seja, ele tudo vê, nada fica oculto aos seus olhos, glória a Deus. Seus pés como um latão reluzente, é a ideia de força e estabilidade, fala da sua onipotência, fala do poder para julgar os seus inimigos, como relata 1 Coríntios 15, 25. Sua voz, o poder irresistível da sua palavra, a palavra dele é a última no juízo, como o som de muitas águas. Sua boca, a espada saindo da sua boca não é agora a representatividade do evangelho, e sim do juízo. Ou seja, a espada que João vê é a espada do juízo. A espada de antes era a espada do evangelho, a palavra. Agora, João vê a espada do juízo. Depois, João vê o seu rosto como o do sol, é a luz do candelabro, pois Cristo é a própria luz. Então vamos entender o seguinte, gente. Observa uma coisa comigo. Onde é que João vê Cristo? Ele vê Cristo dentro do candeeiro. Ele vê Cristo dentro dos 7 castiçais. Os 7 castiçais apontam para as 7 igrejas. Oh, aleluia! E João está vendo Cristo dentro dessas 7 igrejas. Daqui para frente nós estudaremos as 7 igrejas. O que João está dizendo para a gente ele vai falar de cada detalhe das 7 igrejas. Ele vai falar dos elogios, das críticas, das recompensas, do ser de cada uma, dos erros, dos acertos. Por quê? Porque ele não está de fora da igreja, ele está dentro da igreja. Por isso que ele conhece cada um de nós, porque ele não está no canto, aleluia, ele não está do lado de fora, ele está dentro de cada igreja. E por ele andar dentro da igreja, por ele passear por dentro da igreja, ele conhece cada detalhe da igreja. Observa que sempre quando ele se dirige à igreja, ele fala: eu conheço as tuas obras, eu conheço isso, eu conheço que você fez aquilo. Esse conhecimento dele aponta pelo andar dele dentro da igreja. Ele conhece cada um de nós. Então nós vamos entender o que diz o Steven Linson. Por que Cristo está dentro dos 7 castiçais? Porque Cristo só pode ser visto de dentro da igreja, através da igreja. Por que Cristo mandou João escrever a carta às 7 igrejas? Porque para consertar o mundo, Deus não precisa falar com o imperador. Para consertar a humanidade, o Senhor não quis falar com o governador das 7 igrejas, com o governador de Laodiceia, com o governador de Esmina, com o governador de Pérgamo. Para consertar o mundo, ele se comunicou com a sua igreja. Se você quer mudar o mundo, nós precisamos mudar primeiro a mentalidade da igreja. Jesus falou que a igreja era sal. E quando uma carne está apodrecendo, você não julga, você não questiona o apodrecimento da carne, porque a carne vai ficar podre. Você questiona a eficácia do refrigerador, a eficácia do sal.
Quando uma carne fica podre, você não diz, por que essa carne é podre, está podre? Você diz, a geladeira estava com defeito. O sal não fez o efeito. Então, ao invés de questionarmos o apodrecimento da carne, precisamos questionarmos a eficácia do sal, de impedir que ela se apodreça. Então, quando o Senhor quis falar lá atrás, com as 7 igrejas, Ele quis dizer, para eu consertar a cidade, eu não vou falar com o imperador. Para eu consertar a cidade, eu vou falar com a minha igreja. Estudemos então, desses 20 minutos que me resta, a igreja de Éfeso. Éfeso era a maior, a mais pomposa cidade da Ásia Menor. Era chamada a Feira das Vaidades. Plínio, um escritor romano, chamava a cidade de Luz da Ásia. Ali você tinha o maior centro comercial da Ásia, onde se embarcava as mercadorias através do Mediterrâneo, subindo o rio Caste. Em Éfeso era distribuída todas as mercadorias do mundo antigo. Éfeso era também o berço do paganismo. Ali você tinha o templo da deusa Diana, estava localizado em Éfeso, e era considerado uma das 7 maravilhas do mundo, esse templo da deusa Diana. Éfeso conheceu o evangelho através da pregação de Paulo, na terceira viagem missionária, e também teve ali em Éfeso 3 grandes pastores que eu posso destacar para você, tá? Paulo, João e Timóteo. O João, de Apocalipse, foi pastor de Éfeso. Paulo foi pastor de Éfeso. Inclusive, permaneceram em Éfeso 3 anos e meio. Foi a igreja que Paulo mais investiu tempo, tá? Então, Éfeso era localizada geograficamente num rio subindo o rio Caste, que possibilitava acesso ao Mediterrâneo. Você tinha mercadorias vindo de todo mundo, tá? Éfeso exportava tudo e importava também tudo. Tudo saía de Éfeso e passava por Éfeso. E Paulo entendeu que se Éfeso exportava todos os tipos de mantimento, por que também não exportar o evangelho? E ele fundou uma igreja ali, tá certo? João fala, Apocalipse 2:2. Eu sei as tuas obras, Apocalipse 2:2, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolo e não são, e tu achaste mentirosos. Então, vamos aos elogios. Primeiro, eu sei as tuas obras. Então, em primeiro lugar, o elogio é o seu trabalho árduo, exaustivo na obra do Senhor. Sem dúvida, era uma igreja ativa, militante. Éfeso era uma igreja que trabalhava muito. Eu posso colocar Éfeso hoje como uma igreja que tem muitas programações na semana. Uma igreja que evangeliza, uma igreja que dá comida para o mendigo, uma igreja que prega, uma igreja que tem culto de manhã, culto de tarde. Éfeso era uma igreja exaustiva no seu trabalho. Trabalhavam muito. E o Senhor elogia o trabalho de Éfeso. Depois, o que o Senhor elogia em Éfeso? O Senhor elogia o seu posicionamento. Observa. Seu posicionamento doutrinário. Olha o que o Senhor diz para Éfeso. Tu puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são. Ou seja, Éfeso tinha um ótimo posicionamento doutrinário. Quando aquelas pessoas que se diziam ser chegavam para pregar em Éfeso, eles não pregavam. Éfeso selecionava quem subia os seus púlpitos. Éfeso fazia uma separação daqueles que praticavam e levavam a sã doutrina e aqueles que não praticavam. Uma igreja precisa, além de fazer excelentes trabalhos, precisam ser firmes no seu posicionamento doutrinário. Senão todo o trabalho vai por água abaixo. Terceiro, primeiro o seu trabalho, o seu elogio ao trabalho. Depois o seu posicionamento doutrinário. Terceiro, o Senhor diz, a paciência. Eu sei a tua obra, o teu trabalho e a tua paciência. Era uma igreja paciente. Sofria o mal. Tá certo? Pacientemente. Agora, já entendemos que Éfeso era uma igreja que trabalhava muito, era uma igreja que era paciente, e era uma igreja que tinha o seu posicionamento doutrinário bem definido. Tá certo? É o que Paulo escreve aos Filipenses 2:12.
eles eram pacientes, de maneira que eles não temiam a morte. Quando falava de morrer, eles ficavam alegres. Inclusive, gente, para a gente terminar aqui fazendo um adendo, o pensamento da igreja primitiva era totalmente diferente do pensamento de hoje. Antigamente, os cristãos tinham prazer de dar a sua vida por Cristo. Eles ficavam maravilhados em entender que seriam mártires do Senhor. Hoje em dia, se um crente morrer com a morte brutal, as pessoas questionam: será que está em pecado? Será que errou? Por que um crente morreu? As pessoas imaginam que o crente tem que deitar na cama, fechar os olhos e morrer. E como que fica Paulo, decapitado? Como que fica Pedro, segundo a tradição, de cabeça para baixo? Como fica Isaías, segundo a tradição, cerrado ao meio? Olha o que Paulo fala aos Filipenses 2,12. Paulo fala: gente, as tribulações que estão me acontecendo têm o maior proveito para a obra de Deus, para o crescimento de vós. E Paulo diz: morrer para mim é lucro, é ganho. Eu só quero ficar vivo porque a minha vida produz alguma coisa em vocês. Então, Éfeso era uma igreja que não temia a morte, era paciente. E nós vamos entender aqui o seguinte: a crítica feita a Éfeso. Eu estou correndo porque o nosso tempo é pouco. Mas eu vim aqui na igreja, eu vendi para vocês, né, vocês compraram comigo, um estudo dessas 7 cartas. Você vai ter, né, pormenorizado, bem detalhado. Aqui eu estou fazendo só alguns adendos, tá? Mas você tem aí pormenorizado. Pega a sua revista, pega o seu livro que você comprou, acompanha comigo e você vai, com certeza, avançar bem mais. Vamos lá. Vamos entender aqui as críticas feitas à igreja de Éfeso. Após examinarmos todas as qualidades da igreja descrita, precisamos entender que a impressão que fica é que Éfeso era uma igreja perfeita. Olha só, uma igreja que trabalhava dioturnamente. Éfeso tinha dentro do seu dia a dia muitos trabalhos exaustivos. Uma igreja que tinha um posicionamento doutrinário definido. Oh, glória! Diz a Bíblia: eu conheço que tu puseste à prova os que se dizem ser apóstolos não são. Uma igreja bem definida, não era qualquer um que pregava em Éfeso. Lá você tinha trabalho, você tinha ortodoxia guardada, e você tinha uma ortopraxia. Você tinha fé e você tinha, sabe, serviço, obra, trabalho. É uma igreja perfeita. Uma igreja paciente que sofre por amor a Cristo. Mas eu tenho contra ti uma única crítica, Éfeso. Tenho, porém, contra ti. Apocalipse 2, versículo 4. Põe para mim aí, por favor. Olha o que diz o 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Gente, vamos entender isso aqui. Por favor. Como é que uma igreja que tem trabalhos árduos, uma igreja que põe à prova os que se dizem ser e não são, uma igreja paciente, deixou o primeiro amor? Me explica isso, gente. O primeiro amor aqui pode ser traduzido, glória a Deus, sinto o Senhor nessa aula, pode ser traduzido como: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro fervor. O que ele está dizendo é: vocês não diminuíram a intensidade do trabalho, muito por ao contrário, vocês fazem muito trabalho, porém, eu não vejo mais em vocês, oh glória, não vejo mais em vocês aquela mesma alegria de antes. Vocês estão cumprindo escala. É isso que ele está dizendo. Vocês estão cumprindo tabela. Vocês não estão fazendo mais com fervor. Eu vejo que vocês trabalham. É isso que ele está dizendo. E trabalham muito. Mas eu vejo que o coração de vocês não está mais aquecido como antes. Vocês, gente, a pior coisa que tem é nós nos acostumarmos com a obra de Deus. Virar rotina.
ser automático. Quando João diz, o primeiro amor, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor, ele está dizendo, vocês não fazem mais com o mesmo fervor. E eu vou pegar aqui emprestado a frase do William Hendricks, que diz, uma esposa pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo com toda a sua devoção e amor do início. Olha o que o Hendricks diz, uma esposa pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo como amor no início. Um esposo pode amar a sua esposa sem ter o mesmo fervor do início. O que ele está dizendo para a gente é o seguinte, que Éfeso faz obra, atividade lotada, oh, aleluia, põe em prova os que se dizem não são, tem um excelente posicionamento doutrinário, mas em matéria de fervor, Éfeso já não é mais a mesma. E quantos de nós também somos assim, queridos? Nos acostumamos com o sagrado, nos acostumamos com o altar, nos acostumamos com o serviço. Aí ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, versículo 5, 2:5, e arrependa-te, pratica as primeiras obras, aleluia, quando não, brevemente virei a ti do seu lugar, e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Pratica primeiras obras com o mesmo fervor. Pregue orando outra vez. Ore antes de fazer outra vez. Jejue para fazer outra vez. Reconsagre a sua vida outra vez. É isso que ele está falando para a igreja de Éfeso. Saia do automático. Estude sermões novos. Ensaie louvores novos. Com fervor. Cante os antigos como se estivesse cantando a primeira vez. Pregue velhas mensagens antigas como se estivesse pregando a primeira vez. Visite os hospitais como se estivesse visitando a primeira vez. Aconselhe como se estivesse aconselhando a primeira vez. Quem tem ouvidos, ouça, é que ele diz o que o Espírito diz à igreja. O passado precisa voltar ao presente. Olha o que eu falei. O passado precisa voltar ao presente. E precisamos começar nos perguntando onde cairmos, para sabermos onde começar. O texto não está mandando fazermos uma espécie de regressão ao nosso pecado. Isso aqui não é teologia da regressão. Não. O texto está mandando a gente fazer um apanhado de onde começou a dar errado. Onde começou a desandar. É isso que o texto está falando. Por que nós iremos estudar as 7 cartas da igreja da Ásia? Porque nós iremos identificar nossas qualidades e nossos acertos, nossos defeitos aqui dentro dessas igrejas. É por isso que eu não acredito na visão dispensacionalista, que prega que cada igreja representou uma era da história da igreja. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o número 7 fala da totalidade, da completude, e essas igrejas, cada uma, fala de uma qualidade dentro da própria igreja hoje. Então tem cristão que está igual a igreja de Éfeso. Trabalha muito, mas deixou o primeiro amor. Tem cristão que está igual a igreja de Tiatira. Trabalha muito, mas é tolerante com o pecado. Tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel. Tem cristão que está na igreja, mas é morno, igual a igreja de Laodiceia. Tem cristão que vive uma vida aparente, igual a igreja de Sardes. Tem a aparência que está vivo, mas está morto. Tem cristão que está igual Pérgamo.
andando na base dos nicolaítas. Agora, tem cristão que está igual a igreja de Filadélfia, é fiel, não nega o Senhor, e o Senhor diz para ele: vou abrir uma porta diante de ti, que a porta que eu abro ninguém fecha. Tem cristão que é igual a igreja de Esmirna, entregou em tanta devoção a Deus, que perdeu todas as suas riquezas e ficaram pobres, e hoje vive pela graça de Deus, estão no sul da África, estão sofrendo perseguições. Você tem todos os tipos de cristãos dentro da igreja. Então eu não acredito que isso aqui fala de dispensação. Eu acredito que isso aqui aponta para cada um dentro dessa era que vivemos. Então vamos entender o seguinte: o passado precisa voltar ao presente. Ele não está mandando você lembrar com que você caiu. Ele está mandando você lembrar de onde. Onde fala de lugar, fala de espaço no tempo, fala de datação. Lembra de onde caíste, lembra de onde começou a ficar erradas as coisas. Lembra, volta lá e começa a refazer tudo de novo. O exemplo que nós temos, eu dei aí para vocês no livro, é do filho pródigo. Ele diz o quê? Ele está lá comendo as alfarrobas do porco, desejando comer, quando de repente ele cai em si, e ele lembra que caiu, e ele diz: muitos jornaleiros do meu pai viviam uma vida melhor do que essa, preciso voltar. É tempo de voltar, como canta Samuel Mariano. E aí ele vai, sai e volta lá onde caiu, lá na casa. Por isso que eu falei, lembra de onde caíste, onde fala de lugar, e não com que caíste. Ele está dizendo assim, lembra do com que caíste. Tem gente que pega isso aqui para falar da teologia da regressão. Você precisa voltar lá atrás e perdoar teu pai, tua mãe. Não. Perdoar quem já morreu, não. O texto não está falando isso. O texto está falando que você precisa lembrar de datação, de onde, de lugar. Volta para a casa do Pai. Volta às primeiras obras. Aí ele diz assim: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. E diz a Bíblia que o pai pegou um anel da autoridade, colocou no dedo dele, pegou umas vestes e colocou nele, fez uma festa e deu a ele. Nós precisamos voltar. Temos muitos pródigos dentro de casa também. Deus abençoe você. No próximo domingo nós iremos falar da igreja de Esmirna e de Pérgamo, e você não pode ficar de fora. Eu quero orar por você. Feche seus olhos comigo na sua casa e vamos orar em cima do que nós ouvimos aqui. Pai, nós queremos render graça a Ti, Senhor. Louvar ao Teu nome. Nós vimos aqui que os imperadores tacaram fogo nas cidades, botaram culpa nos Teus servos, mataram cristãos, botaram nas arenas, para os leões esfaimados comerem. Vimos aqui que numa inauguração de 100 dias no Coliseu, mais de 10.000 cristãos perderam a vida. Cristãos que perderam a sua vida sendo queimados nas fogueiras. Outros, como João, foram lançados, Senhor, na pira de óleo quente, lançado para Pátimos para ser curado das suas queimaduras. E quando toda a porta na terra fechou para João, o Senhor chamou ele para passear aí em cima. E o Senhor falou para ele: João, escreve o que eu vou te mostrar.
E João escreveu, Senhor. E ele começou escrevendo primeiro para Éfeso. E quando ele escreveu para Éfeso, ele escreveu dizendo que o Senhor conhecia Éfeso. O Senhor nos conhece, Senhor. O Senhor nos conhece porque o Senhor está no meio das 7 igrejas. O Senhor não está fora, o Senhor está dentro. O Senhor não delega somente, o Senhor participa. E o Senhor falou que conhecia a qualidade daquela igreja. O trabalho, o posicionamento doutrinário, o posicionamento moral, a paciência, Senhor. Mas que o Senhor também conhecia que a falta de fervor já permeava o coração deles, meu Pai. Senhor, toma a vida dos teus servos que nos ouvem agora. Talvez alguém continue ativo, mas sem fervor. Talvez alguém nem fervor, mas tem. Deus, restitui o fervor na tua obra. Faça-nos voltar ao primeiro amor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém e amém. Você que nos acompanha, seja abençoado por esse estudo. E não esqueça de ficar conectado agora com o seu filho na EBD Kids. Está uma bênção, você não pode perder. Ensina o menino no caminho que se deve andar, porque ele andará no caminho até que cresça e não se desvie dele. Então, coloque aí, continue sintonizado no canal da igreja, porque nós vamos entrar agora na EBD Kids. Deus abençoe, foi um prazer, até o próximo domingo. Paz.